Olá, Olá! bom dia, tudo Bom bem? dia, Tainá. Tudo Bom jóia? dia, Muito chegada, viu? obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Você é a culpada, hein? Dessa confusão toda. Somos muitas culpadas e a gente fica, na verdade, feliz e orgulhosa demais de assumir essa culpa, essa responsabilidade por trazer esse debate que é tão importante. A Tainá Pereira é cientista política, é doutoranda em Economia Política Internacional e coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem. Antes de entrar no assunto diretamente, explica para nós o que é o Mulheres Negras Decidem. Claro, Mauro. O Mulheres Negras Decidem é um movimento político nascido em 2018 que luta pela superação da subrepresentação de mulheres negras em cargos de poder e decisão. Nós, mulheres negras, somos mais de 28% da população brasileira, mas ainda somos um grupo muito reduzido dentro do legislativo, nos cargos de executivo e no judiciário também, claro. É isso aí. Rebeca. É isso. Então, vamos entrar nesse assunto, que é o que está fervendo, né, Mauro, nessa semana, que a gente já comentou bastante. Explica para nós, Tainá, por que é importante ter uma mulher negra no STF, por que de toda essa luta, de toda essa manifestação, o que isso representa para o povo e também para o Brasil inteiro, né? Conta para a gente. Aí está o post do Vivier que elevou essa briga ao paroxismo. Essa briga não, essa luta contra as mulheres negras, né, defendendo que o presidente Lula tome um café com as mulheres negras indicadas pelo Mulheres Negras Decidem e outros movimentos também, Coalizão Negra por Direitos e outros movimentos, para uma vaga no STF. Conta essa história para nós. Perfeito. Essa campanha, ela tem como objetivo, em primeiro lugar, sensibilizar as pessoas sobre a importância da Suprema Corte no Brasil. Nós sabemos que o STF hoje é um pilar da democracia, um contraponto muito fundamental, sobretudo aos retrocessos que vêm do legislativo com esse Congresso, né, tão conservador, para não dizer reacionário, que nós temos. E o que nós percebemos é que existe hoje um desequilíbrio muito grande na composição da Suprema Corte em favor de perfis e de entendimentos sobre o sistema de justiça no Brasil e que desconsidera a perspectiva, a trajetória, os saberes de uma parcela muito considerável da população. É importante dizer que a luta pela transformação do sistema de justiça não é nenhuma novidade, que não é o Mulheres Negras Decidem em 2023 que está inventando isso. Na verdade, existem movimentos populares que pautam a necessidade de uma diversidade maior no sistema de justiça, sobretudo movimentos que trabalham com os temas ligados à justiça criminal, que lutam pelo desencarceramento, que lutam por uma nova política de drogas no Brasil. Mas o que nós entendemos ali no iníciozinho do ano de 2023 era que é preciso impulsionar nomes, porque, muito embora esses movimentos façam um debate muito qualificado sobre quão fundamental é oxigenar o sistema de justiça no Brasil, trazer para dentro das cortes superiores novas visões, novas perspectivas, uma visão de justiça que seja antipunitivista, que seja verdadeiramente progressista e consiga garantir às maiorias e às minorias a efetivação dos seus direitos individuais e coletivos. Não havia, até então, campanhas muito estruturadas e assertivas com apontamento de nomes de juristas negras que pudessem ocupar esse cargo de ministra da STF. E aí eu acho que a diferença fundamental da campanha Ministra Negra Já, que é a nossa campanha no Mulheres Negras Decidem, para outras campanhas que surgem, é o foco no Supremo Tribunal Federal, que é a Corte máxima, a instância máxima da justiça no Brasil, e que é um espaço de referência para
outros tribunais e para um entendimento geral sobre temas importantes que estão sendo discutidos aí no âmbito da justiça, do direito e da política. E por isso o nosso foco na Suprema Corte. É fundamental também negritar que as outras campanhas trazem outros nomes justamente porque existe um entendimento de que esse movimento não pode se encerrar agora com o debate sobre quem vai ocupar a próxima vaga, né? A vaga que vai ser deixada pela ministra Rosa Weber quando ela se aposentar. Existem muitas vagas ainda a serem ocupadas também no Superior Tribunal de Justiça, nos tribunais regionais, no Tribunal Superior Eleitoral, que vão ser indicadas aí, apontados pelo presidente Lula, e esses espaços também são muito importantes, mas a Suprema Corte, né, por ser a instância máxima e, sobretudo, pela evidência que o STF ganhou nos últimos anos, né, sendo um espaço de articulação importante contra movimentos golpistas, contra todo tipo de ataque à democracia no Brasil. Então, começar pelo STF é o nosso objetivo com essa campanha, mas é claro que ela não se encerra aí. Perfeito. Rebeca. Muito bom. E dentro desses ataques, né, dessa campanha contra esse movimento que vocês levantaram, Tainá, existe esse discurso, né, de mas olha o Joaquim Barbosa, indicaram o Joaquim Barbosa a essa vaga e deu errado. E aí colocam todos os pretos, todas as indicações no mesmo patamar, como justificativa, e isso também é um traço de racismo, é racismo puro, para dizer a verdade, né? O que você tem a dizer para a gente sobre esses ataques, né? Porque quando é com uma pessoa branca, uma indicação branca, isso não acontece, né? A gente vê que os brancos também erram o tempo todo, né? Normal, e essas indicações não deixam de ser feitas, né? Como vocês têm lidado com isso? Qual a narrativa de retórica para esses comentários? Perfeito, Rebeca. É um argumento profundamente racista esse de apontar a indicação do ministro Joaquim Barbosa como um erro e que, portanto, apontar qualquer outra pessoa negra como supremada seria um erro também. E o que nós temos feito, em primeiro lugar, é cuidar da segurança e da integridade das mulheres que nós estamos impulsionando. Então, sempre foi uma preocupação para nós a exposição que a campanha traria para essas mulheres, porque nós sabíamos que a partir do momento em que os nomes delas ganhassem ao grande público, a grande mídia, elas seriam perseguidas por pessoas à esquerda e à direita pelo seu perfil, né? Por serem mulheres, por serem negras, por serem mulheres progressistas, comprometidas com a defesa dos direitos humanos. Então, o que nós temos feito, em primeiro lugar, é monitorar as redes dessas mulheres, estar em contato com elas o tempo todo para saber se algo de mais grave aconteceu, enfim, algum tipo de ataque pessoal, de ameaça, mas felizmente até agora não foi o caso. O que nós vemos são comentários racistas, misóginos, mas de forma mais genérica, tentando escantear a importância do quesito gênero e raça nessa próxima indicação do presidente Lula. E o que a gente afirma é que, obviamente, as pessoas negras são diversas e que não é possível responsabilizar alguém que sequer ainda chegou a esse lugar, né, de ministro do Supremo, por eventuais erros cometidos por outras pessoas na mesma posição. E que é importante que esse voto de confiança que as organizações dos movimentos negros e de mulheres têm dado, ele seja entendido como um movimento de apoio, de amparo, de suporte a essas pessoas, né? Elas não chegam lá sozinhas e não vão estar ali enquanto, enfim, eventualmente, se uma mulher negra for indicada, ela não vai estar sozinha ali naquele lugar, né? Ela tem esse amparo, tem esse respaldo e tem essa liberdade de errar, inclusive sendo uma pessoa, né? Um ser humano como qualquer outro.
Então, é importante desfazer esse mito de que a indicação de uma pessoa negra, por ser uma pessoa negra, e sobretudo de uma mulher negra, não é relevante apenas por considerar esses critérios, porque, primeiro, a gente está falando de uma representação do maior grupo demográfico do Brasil, então é, sim, muito importante. Em segundo lugar, existem muitos perfis de mulheres negras com currículos excepcionais, com trajetórias de vítima. Tainá, desculpa te interromper, mas já interrompendo. As mulheres negras não estão sozinhas, uma ministra negra não estará sozinha, até porque, não sei se vocês sabem, um ministro, uma ministra do STF tem direito a entre 20 e 30 assessores. Tá? Inclusive, o Zanin tem um fundamentalista religioso que é um dos assessores dele, porque só tem homem branco ali, fundamentalista. Tem de direita aos montes ali na assessoria do Zanin. Então, vai-se a ministra que for indicada, se for nomeada, essa ministra negra vai se cercar também, imagino que de outras mulheres negras do campo do direito e de outros campos também. Olha, Tainá, uma acusação que é incrível que isso parta de segmentos da esquerda, mas é o que está acontecendo, e da mídia de esquerda. Vocês são malditas identitárias a soldo do imperialismo dos Estados Unidos, é isso? É muito preocupante, Mauro, para nós, e esse tem sido um desafio do Mulheres Negras Decidem e de muitos outros movimentos já há alguns anos, a desconexão que existe, né, no imaginário coletivo entre democracia, cidadania e identidade. As pessoas não conseguem estabelecer uma relação direta entre esses três conceitos, muito embora isso seja fundamental. Porque quando a gente fala de garantir a democracia, a gente está falando de garantir o exercício pleno da cidadania. E é impossível exercer a sua cidadania de forma integral sem levar em consideração aspectos fundamentais da sua identidade. Então, é evidente que cidadãos negros e brancos não têm os mesmos acessos a direitos. É evidente que cidadãos indígenas não têm os mesmos acessos a direitos de cidadãos brancos. Então, o centro das discussões ele sempre vai passar por questões de identidade, porque as questões de identidade são determinantes para o exercício da cidadania, e o exercício da cidadania é um pilar do regime democrático. Então, é ótimo que as pessoas entendam que a questão identitária está no centro. Está mesmo, porque precisa estar. Né? Durante muitos anos se fez política no Brasil e em várias partes do mundo sem considerar esse aspecto. E são aspectos estruturantes da nossa sociedade. A sociedade brasileira, a gente gosta muito de evocar as diversidades da sociedade brasileira e, sobretudo, os aspectos positivos, né, que essa diversidade traz, mas nunca quer considerar, né, colocar nessa equação o que essas diversidades trazem e provocam em termos de desigualdades, né, que é, enfim, o que está aí no coração dos movimentos sociais, né? Diversidades não podem ser sinônimo de desigualdade. E aí, essa conexão, né, entre esses três conceitos, identidade, cidadania e democracia, é fundamental para a qualificação desse debate, para que a gente consiga sair dessa acusação rasa de identitarismo e partir para um debate mais sólido e mais importante sobre os rumos da nossa sociedade. Gente, o grupo mais identitário do país, que é desse tamaninho, é o dos homens brancos. A grande diferença entre eles e o resto é que eles acham que eles são o universal. Né? Então vai lá o sujeito na frente do microfone, na TV, defendendo o Zanin, defendendo agora o Messias, como se ele estivesse acima das classes,
Não está nada. É identitarismo dos homens brancos. Eles só querem saber de homens brancos em todos os lugares. Eles não abrem mão. Ou entregam a margem, né? Essa estratégia agora do governo Lula, entregam uma vaga no STJ, não é nem para mulher negra, hein? Mulher branca. Né? Isso Entrega, é muito coloca lá Isso que você está dizendo é muito importante, porque fica parecendo que é prêmio de consolação, né? Pois e tanto espaços importantes como a Advocacia Geral da União, quanto o Tribunal de Contas da União e a Superior Tribunal de Justiça não podem ter suas indicações, né, para sua composição como prêmio de consolação, quanto os movimentos também não vão aceitar isso como um tipo de compensação pelo fato de toda essa articulação estar sendo ignorada, né, pelos tomadores de decisão e ser algo que vai completamente contra aquilo que o presidente Lula propôs, né, e que se comprometeu a fazer, que é ouvir as pessoas, que é, enfim, construir, de fato, um governo diverso e com pluralidade de vozes. Perfeito. Então é isso. Importante afirmação, né, Rebeca? Os movimentos de mulheres negras não vão aceitar o prêmio de consolação, né, de outras vagas marginais que não têm, evidentemente, 1/10 da importância de uma vaga no STF. Em troca da vaga do STF, continuarão reivindicando a vaga no STF. Fala, Rebeca. É isso mesmo, Mauro, tá correto. E falei aqui mais cedo, né, Tainá, de como é sempre os movimentos que fazem o trabalho mais difícil, né? As pessoas que estão no poder falam que não conhecem pessoas pretas qualificadas, profissionais qualificados, e aí isso aconteceu, né, lá quando a Simone Tebet estava reunindo os profissionais que trabalhariam na pasta, isso aconteceu com a CEO da Nubank também, quando disse que não haviam pessoas em cargos de liderança, porque não haviam pessoas negras qualificadas, e vocês já montaram uma lista tríplice para indicar, né, para o presidente Lula. E aqui no chat, Mauro, tem uma das indicadas também, que é a advogada Soraya Mendes, e ela comenta com a gente: muito orgulho da atuação forte, qualificada, certeira e corajosa do movimento Mulheres Negras Decidem. Somos muitas e estamos juntas. Muito obrigada pela luta, minhas irmãs, diz a Soraya, que está aqui com a gente. Acho que a gente pode falar um pouco, então, sobre quem são essas mulheres, né, que vocês indicaram. Você quer ir lá, Mauro? Beijão para a Soraya, grande amiga, sempre aqui com a gente, várias vezes. Recentemente almocei com ela, falando sobre esse cenário, né? Presidente Lula, quer dizer, não conhece a Soraya, não conhece as outras indicadas. Um advogado, Feller, falou: isso é um mau sinal. Se o presidente Lula só conhece homem branco, temos um problema, Houston, como diziam nos filmes antigamente. Está aqui, o movimento Mulheres Negras Decidem está oferecendo, não está indicando, provavelmente, mas está oferecendo, porque tem outras ofertas dos movimentos de mulheres sendo feitas. Na segunda-feira, inclusive, nós vamos trazer aqui a Vilma Reis e a Vera Lúcia Santana Araújo, que é outra indicação também dos movimentos de mulheres negras. Vamos dialogar. Mas essa é a lista tríplice do Ministério, do Movimento Negras Decidem: a Adriana Cruz, a Lívia Santana e a Soraya Mendes. A Adriana Cruz é juíza federal titular da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Se você quiser ler o currículo de cada uma delas, ela é mestre em Direito Constitucional em Teoria do Estado pela PUC-Rio e doutora em Direito Penal pela UERJ. Nem mestrado tem, gente. Nem mestrado tem. Tá aí. A Lívia Santana Vaz, tá o nome cogitado aí para esta vaga de consolação no STJ, mas aparentemente são mulheres brancas que estão em vantagem ali para essa vaga de consolação. A Lívia Santana Vaz é promotora de justiça do Ministério Público da Bahia. Tem que ser competente, mulher negra. Né? Ninguém falou disso do Zanin, né? Ninguém falou, tem que ser competente, tem que ter estudo. Não, ninguém questionou que ele não tinha. Olha, se muito, ele se formou em Direito, né, no bacharelado. A Lívia Santana é doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestra em Direito Público pela UFBA. E a nossa Soraya Mendes está aqui,
grande Soraya Mendes é pós-doutora em Teoria Jurídica Contemporânea pela UFRJ. Não, o currículo delas é impressionante, impressionante. Fala dela, por que vocês chegaram no nome das três, Tainá? Então, porque nós, como eu disse no começo aqui do nosso papo, nos ativemos aquelas mulheres que estavam se colocando especificamente para a disputa no Supremo Tribunal Federal. E aí é importante dizer que entre as juristas que aparecem, as juristas negras que aparecem como possíveis indicadas pelo seu perfil, pela sua atuação, existem mulheres que têm, sim, interesse em ocupar outras cortes, né, como o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral. E é ótimo que elas estejam à disposição também para esses lugares, mas nós fomos atrás e conversamos com essas mulheres e entendemos que elas tinham um foco no STF e ao longo dos últimos meses também foram mulheres em torno das quais surgiram campanhas estruturadas e apoios de vários setores do meio jurídico, dos movimentos sociais, para que elas fossem indicadas como supremáveis. Então, a nossa lista ela tem esse recorte. Mais recentemente, outras mulheres negras tão qualificadas quanto, como é o caso da doutora Vera Lúcia, como é o caso também da doutora Manuelita Hermes, se colocaram também à disposição, e é importante dizer que lista não é teto, porque aí, se a gente define que as únicas candidatas, né, são essas que estão nas listas, vem um homem branco correndo por fora, ou uma mulher branca correndo por fora e passa à frente. Então, é importante dizer que toda mulher negra, jurista, com um histórico de atuação pela transformação do sistema de justiça, comprometida com os direitos humanos, vai ter o apoio, vai ter endosso dos movimentos. Então, a gente não quer aqui, com as nossas indicações, cercear as possibilidades, pelo contrário, né? A lista ela serve como uma plataforma. E essas mulheres que nós estamos apontando também têm esse entendimento. Né? Elas não brigam entre si, elas torcem umas pelas outras, elas entendem que esse movimento é um movimento coletivo e que a eventual chegada de uma jurista negra à Suprema Corte é uma vitória dos movimentos de mulheres e pessoas negras do Brasil. Então, essa lista ela foi pensada a partir desses critérios, para além dos critérios, claro, de notório saber jurídico e de reputação ilibada, que todas elas têm, mas com esse recorte, desse interesse, essa vontade e esse esforço de articulação dessas mulheres para chegar a uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, especificamente. Rebeca. Tem uma pergunta. Eu ia entrar aqui no site do Tome Meu Café com o Presidente para saber quantas assinaturas, quantos e-mails já foram enviados. Vou entrar aqui. Mas minha pergunta, Tainá, caso o presidente Lula não aceite tomar um cafezinho com essas três indicadas, qual é o sentimento, qual é o movimento? Como vocês pensam em se articular, caso isso aconteça? Bom, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que eu fico às vezes, muito preocupada com algumas notas que saem na imprensa, sobretudo na imprensa hegemônica, digamos assim, dizendo que o presidente Lula não quer saber, que ele não quer ouvir, o que eu acho improvável e que vai contra muita coisa que a gente escuta também de bastidores. O presidente Lula é, sim, muito atento e muito sensível às demandas sociais. Então, eu acredito que sim, esse café vai acontecer em algum momento, se não com as mulheres que Mulheres Negras decidem estar indicando, com outras que também estão se colocando e se articulando, porque o presidente Lula entende a importância de conhecer esses quadros e ele sabe que não atender a esse chamado seria um erro, né? Um erro político, e o presidente Lula não costuma errar de forma tão drástica. Então, o que nós temos pensado é que esse é um movimento
é uma campanha, na verdade, que não é uma campanha de tiro curto, né? A gente está dizendo internamente que essa é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. A gente sabe que a oportunidade histórica para essa indicação, ela vem agora, no início do mês de outubro, mas outras vagas se abrirão e existem outros espaços, né, outras posições em cursos superiores ainda a serem pleiteados, também disputados. Então, a campanha não se encerra se, eventualmente, o presidente Lula não indicar uma mulher negra para a vaga da juíza da ministra Rosa Weber. Mas a gente está muito confiante que esse jogo vai virar. Os rumores da política são sempre difíceis de decifrar, e esse debate agora está quente, daqui a pouco esfria de novo, mas a gente tem algumas ações ainda programadas, isso é legal de dizer também, não só pelo Mulheres Negras Decidem, mas pela campanha Ministra Negra no STF, que é a campanha da coalizão, tem ações previstas em várias cidades, com distribuição de materiais, sensibilização do público, encontros e debates com amplos setores da sociedade sobre o tema. Tem um vídeo também muito bacana que está sendo produzido pelo Instituto de Defesa da População Negra, DPN, também para sensibilizar o público e, claro, o presidente Lula sobre o assunto. E o Mulheres Negras Decidem também vai lançar o resultado de um estudo que nós estamos fazendo sobre a presença de mulheres negras no judiciário, em especial em cortes superiores, e as contribuições que essas mulheres vêm trazendo ao longo dos anos para o sistema de justiça no Brasil. Esse lançamento está previsto para o dia da aposentadoria da ministra Rosa Weber, 2 de outubro. Perfeito. Tainá, a gente tem interesse em tudo isso, tá? Manda tudo para nós. Manda tudo para nós. Muitíssimo obrigado, Rebeca. Acho que é isso, né? É isso, ó. Só para trazer aqui, então, a informação: 65.780 convites enviados para o presidente Lula tomar um cafezinho com as mulheres. Presidente, toma um café, toma um café. Vai gostar da conversa, vai gostar da conversa. É isso, a gente está aqui esperando o presidente para tomar esse cafezinho. Valeu, Tainá. Obrigado, viu? Boa jornada para vocês. Boa Obrigada. Obrigada. Um abraço para a Soraya também, que está aqui acompanhando a gente. É isso aí, grande Soraya. Legal. Tchau.